Olá! Então, hoje a gente veio aqui testemunhar pra vocês, depois de 1 mês e pouco já, que o Wander conseguiu um emprego na área! Yay! Né? E a gente veio aqui testemunhar, porque é um testemunho mesmo do amor de Deus, o como que foi que ele conseguiu, né, esse emprego na área dele. Então ele vai contar pra vocês como que foi. Bom, tudo começou ainda no Brasil, quando a gente recebeu de fato a confirmação de Deus que a gente ia vir para cá. Eu já tinha em mente que no Brasil, eu trabalhando na área de TI, aqui, quando eu chegasse, eu também ia trabalhar nessa área de TI. E assim, isso ficou forte na minha mente, na minha cabeça mesmo. Eu tinha isso como o meu princípio, que chegando aqui eu ia fazer uma aplicação, que é quando você envia o seu currículo, e eu já ia conseguir uma vaga na área, né? E o que aconteceu foi um pouco diferente. Quando eu cheguei aqui, realmente havia muitas possibilidades, muitas empresas contratando, e meio que no começo eu não fiz as aplicações, eu descansei um pouco, resolvi aplicar 1 mês depois que já estava aqui, resolvi tirar uma folga, né? Porque a gente achava que ia ser super fácil, né? Ia ser fácil. mamão com açúcar. De TI, se você estiver passando na esquina, alguém pega você e te emprega. Mas não era bem assim. Exatamente, todo mundo me falava isso também, né? E o que aconteceu foi que eu tive um pouco de dificuldade no começo. Eu comecei a fazer essas aplicações, enviar o meu currículo para centenas de empresas. Aqui o processo é um pouco diferente do Brasil. Aqui, por exemplo, demora quase 1 mês para você ser de fato contratado por uma empresa. Então eu comecei a enviar vários e vários currículos. Só que nesse tempo eu precisava trabalhar, então eu consegui um emprego aqui, fora da minha área, e trabalhei por mais de 1 ano, até 1 ano e 1 mês, se eu não me engano. Mas eu continuei fazendo as aplicações para TI, aplicando em várias empresas. Tive várias entrevistas, vários testes. Algumas, no começo, eu fui presencialmente, né, nas empresas, conversar com os técnicos, com o RH. Eu percorri várias etapas dentro das empresas, mas eu nunca passava, nunca atingia o meu objetivo. E eu fui falando para Deus que estava ficando difícil, eu estava ficando frustrado por causa disso. Eu tinha na minha cabeça que eu ia chegar aqui e eu ia conseguir um emprego. E de fato isso não aconteceu, foi bem difícil. E depois desse 1 ano trabalhando nessa empresa, eu falei com Deus realmente que eu não estava preparado e que eu estava realmente frustrado comigo mesmo. Eu estava num estado de depressão porque eu não conseguia atingir o meu objetivo, mas o que Deus tinha para mim era diferente. E nessa época ainda, eu lembro, foi muito assim difícil até. Eu lembro, né, quem acompanha a gente há mais tempo, sabe, eu até sumi das redes sociais, porque daí ele foi ficando mal, e daí eu tinha que ser forte, mas aí eu não conseguia ver ele mal. E eu lembro que ele falava, eu não sou capaz, eu não vou conseguir isso nunca. E daí ele encucou que esse negócio de TI era a única solução pra gente ficar aqui, né, pra sempre. Eu falava, se a gente não imigrar por causa da área de TI, a gente não imigra. A gente não vai morar nesse lugar, porque é isso. Ficou assim, cabeçudo, encucado, teimoso. Mas Deus, né, aí ele vai terminar de contar o que aconteceu aí com Deus. E nisso eu tinha falado para Deus que eu ia desistir realmente, mas eu resolvi fazer um tempo de jejum e oração, ter um propósito realmente com Deus, para revelar onde que eu estou errando, para que direção que eu tenho que ir, né? Vamos colocar Deus à frente para tomar essa decisão. Foi isso que eu pensei. E o que eu fiz... Que até então não tinha colocar não, né? Realmente eu tinha aquela visão na minha mente, na minha cabeça, e realmente eu não estava seguindo a orientação de Deus. E depois desse como que é difícil falar? Jejum. Tá. E depois desse... Para de rir, E depois desse momento de jejum e oração,
eu resolvi sair daquele emprego e eu acabei trocando novamente de área. Fui para a construção, trabalhar na construção civil, e daí sim veio o milagre de Deus. Então a partir daí eu deixei meu orgulho de lado e veio de fato a resposta de Deus e eu recebi uma proposta de emprego. Eu não estava mais aplicando, foi, como que se diz, a pessoa do RH que veio atrás de mim, ela me encontrou no LinkedIn. E assim, eu não precisei fazer teste para essa empresa, eu fiz na verdade 3 entrevistas, eu não precisei fazer teste e eu fui contratado, eu passei. Então eu vejo o poder de Deus através dessa vaga. Então é isso, né, que a gente queria testemunhar pra vocês. Eu não queria falar antes, fazer um post só, porque eu queria mesmo que fosse um vídeo, né, que a gente pudesse vir aqui e abrir mesmo o coração do que aconteceu, né. Então o Anderson não está mais trabalhando na construção, também não estamos mais trabalhando com o DoorDash, né, porque daí com a construção a gente precisava trabalhar fazendo entrega de comida aqui também, então a gente tinha 2 empregos, né, saia de um, ia pro outro, era uma vida bem louca assim, então, né, Deus realmente veio e nos abençoou. Mas acho que assim, o maior testemunho que a gente pode deixar é de colocar mesmo Deus em primeiro lugar, né? Porque nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que a gente queria. Porque o que o Anderson queria era trabalhar na área dele, estava focado naquilo. E por ele estar tão focado e obcecado naquilo, ele não conseguia ouvir Deus falando, calma filho, né? Eu preciso te tratar algumas coisas, né? Que nem ele falou da questão do orgulho. E foi só quando ele deixou o orgulho de lado que daí ele tinha desistido de aplicar, a pessoa achou ele no LinkedIn e nem teste ele fez, né? Então quando Deus faz, é muito maravilhoso, é muito mais do que a gente pode pensar e imaginar, né? E a gente tá muito agradecida a Deus, assim, por essa oportunidade, né? Que ela foi um divisor de águas na nossa vida, né? Não vamos aplicar por essa empresa ainda assim, né? Eu acho que foi algo bem legal, porque o André falou, a gente vai aplicar para residência permanente TI, e não foi, né? A gente vai aplicar por mim, se tudo der certo, em nome de Jesus. Então essa foi também outra coisa que eu achei super legal, mas assim, ainda assim, foi um divisor de águas, né? Porque agora a gente tem tempo pra ficar junto, tempo de orar, tempo pra muito mais coisas, pra ficar com os nossos amigos, né? Então, é isso. Esse é o nosso testemunho dessa vaga, né? De como Deus faz, né? Quando a gente coloca na mão dele e deixa ele tratar o nosso caráter. Bom, um beijo, tchau! Tchau, tchau.